Eu sou o caminho, a verdade, com a sua salvação. Verdade que estamos alegando amar o nosso irmão. A verdade, pregamos santidade com muita eloquência, mas sem santificação. A verdade é que tem gente confundindo ministério e chamado com autopromoção. A verdade é que ficamos pegos por submergir nas ondas e a incredulidade de Tomé. Mas na verdade nos falta sinceridade para pedir a Cristo que aumente a nossa fé. Se o povo quisesse a verdade, aceitaria Cristo e não a Barrabás. Se o amor fosse maior que o dinheiro, Judas não entregaria aquele a quem devia amar. Se a Paz do Senhor, irmão Paraíso, teriam que mudar. vou deixar aqui mais uma mensagem do Evangelho hoje. Amém, amados? Acompanha aí, compartilha. No fechar dos olhos para o meu nome adorar. Seja verdadeiro quando assumir o meu altar. E não fale em meu nome se eu não mandar. A verdade na palavra, a verdade no amor. A verdade quando olhar e ao usar os meus dons. Pra chegar até a mim tem que entrar no caminho. Uma boa tarde a todos. A paz do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo possa vir sobre esse local, a quem está aí perto ouvindo, dentro da sua loja, do seu comércio, para quem estiver passando por aqui, quiser ouvir uma palavra, quiser tirar uma dúvida do que estamos vivendo hoje. E a palavra, vou pregar o que a música estava falando. A parábola das 10 virgens. Essa parábola se refere às virgens tolas e às virgens prudentes. E hoje a pergunta que eu faço, será que estamos sendo como as virgens prudentes? Será que realmente estamos preparados para o grande dia glorioso da volta do Senhor Jesus? Então vamos ler aqui e meditar. Mateus 25. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 eram loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite, mas os prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, e comprai para vós. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bordas, e fechou-se a porta.
Aí depois chegaram também as outras, dizendo: Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo, que não o conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia, nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Bom, se a gente vê aqui, é de reflexão para todos, para mim e para todos que estão ouvindo. Será que estamos sendo como as virgens prudentes? Será que estamos cheios de azeite, preparados para a volta gloriosa sobre a sua segunda vinda, sobre as nuvens? Será que todos estão preparados para o grande dia? Será que realmente a igreja está preparada? Seja você católico, evangélico, não importa a religião. Será que está preparado? Essa é a pergunta. Será que realmente estamos? Porque as coisas estão acontecendo e as pessoas não estão percebendo. O mundo está sofrendo uma mudança. E essa mudança, amado, existe uma agenda globalista, uma agenda comunista a nível mundial. E nós percebemos que a igreja e as pessoas estão ainda dispersas, dormindo. Será que estamos com a lâmpada cheia, o azeite cheio, preparado para o grande dia do Senhor? O mundo está mudando. Mas esse mundo mudando, amados, significa um governo mundial, um governo único, um governo preparado, criado por homem. Será que realmente estamos preparados pelo que vai vir? Você vai suportar o que vai vir para poder se apresentar diante do Senhor? Acautelai-vos, porque virão muitos no nome do Senhor Jesus. Virão muitos passando por Cristo. Profetas. Quantos profetas não profetizaram em 2022 que o Lula não ia subir a rampa? Falaram que vinha de Deus. Vinha de Deus a mensagem. Será que qual Deus eles servem? Só se for Baal, né? Porque o que eles falaram não se cumpriram. São falsos profetas. Cuidado. Falsos profetas. Falsos cristos. Quantos cristos não têm surgido aí pelo mundo? Então a gente tem que estar preparado, atento, como as virgens prudentes, para não ser enganado por esse sistema maligno e satânico que está sendo implementado aos poucos. O mundo sofre uma mudança. Existe um preparo, uma nova forma de governo. É a ordem através do caos. Ou seja, o próprio sistema, ele cria o caos para ele trazer a solução. É a mesma coisa a política. As pessoas, todo ano, quando chega as épocas de campanhas, vão analisar o seu candidato, vão escolher, vão procurar o melhorzinho, né? Como diz, né? O melhorzinho, porque nenhum deles é bom. Todos eles pertencem ao mesmo sistema, tanto direita como esquerda. Então eles usam essas estratégias para distrair o povo, para enganar o povo, para enganar as nações. Jesus fala que o príncipe deste mundo já está condenado. Quem governa este mundo, amados, já está condenado. Existem vários príncipes, principados nessa nação, reinos. Você pode reparar que cada nação tem um principado. Cada nação tem uma crença. E o maior dos principados está condenado. Jesus deixou claro, o príncipe deste mundo vai estar condenado. E o tempo dele está acabando. E por isso ele está criando todos os meios de engano. Criando um caos para vir com uma nova ordem, para vir com um novo sistema de governo para implementar. Para quê? Para enganar. E ele vai falar bonito. Ele vai falar aquilo que o povo quer ouvir. Paz, segurança, prosperidade. É o que as pessoas almejam hoje. E o espírito anticristo, amado, ele já opera no meio de nós.
Ele já está aqui nessa terra, o anticristo. Só falta ele se manifestar literalmente. Mas tem algo que ainda o detém. O Espírito de Deus ainda o detém. Para que ele seja manifestado o iníquo, o filho da perdição. Então, o mundo está mudando, porque é o sistema que está criando isso. Isso foi profetizado por Jesus em Mateus 24. Eles usaram todo o sistema, usaram um da direita, que falava de princípios, de valores. Claro, todos querem isso. Um homem que seja de Deus, que fale de valores. Mas será que realmente é de Deus, ou será que é da boca para fora? O inimigo, amado, ele é astuto. Ele usa todos os meios de engano para distrair o povo, o engano. Primeiro, a esquerda ficou 20 anos no poder. Implementou todas as suas ideologias esquerdistas. Toda a ideologia deles. Dentro das faculdades, dentro das escolas, tirando matéria de filosofia, onde você aprende o que é política e o que é religião. É o que dá. Misturar política e religião não dá certo. Espiritualidade com política não dá certo. Olha o que deu. Olha o que deu no Brasil. Aí é onde se torna a idolatria. Jesus nunca se compactuou com o sistema religioso da época. Ele mesmo batia de frente com os religiosos, com os fariseus, saduceus e hipócritas. O próprio Senhor batia de frente. E não é de hoje, mas muitos, por falta de conhecimento, acabam sendo enganados por falta de conhecimento da palavra e da Escritura. As pessoas acreditam no conto de fadas, que vai melhorar, tudo vai ficar bom. Amados, olha como é que está a situação. As coisas estão cada vez piorando. É o que o sistema quer fazer. O sistema vem com a ordem através de um caos. Você está preparado para suportar o que vai vir? Quando o anticristo manifestar, começar a perseguir a igreja, você que é a igreja, que ainda está dormindo, seja católico, evangélico, acorda, porque vai ser dias difíceis. Está preparado para renunciar, perder tudo que você tem por amor a Cristo? E não aceitar esse sistema, porque é o sistema da besta, é o sistema do anticristo, que já opera no meio de nós. E a gente vem aqui para denunciar, para quebrar toda a obra do diabo. Jesus, quando ele veio para quebrar as obras do diabo. Porque Satanás mente desde o princípio da criação, quando enganou Eva. Ele mente. Ele é o pai da mentira. Então ele usa estratégias, usa política, usa religião para enganar, se possível, até os eleitos. Se possível, até os eleitos de Deus. Ele enganaria. E tem muitos sendo enganados. A gente vê no YouTube pregações distorcidas. Tomar cuidado com a internet também. A gente tem que pedir muita direção para Deus, para a gente discernir o que está acontecendo e o que não está. Por isso o Senhor Jesus fala: cautelai-vos, para que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, profetizarão. Se você quer palavra, quer revelação, palavra, Bíblia. Se você quer profecia, palavra. Cuidado, não fica atrás de revelação de fulano, de beltrano. Ah, porque fulano faz revelação. Ah, porque fulano profetizou isso. Cuidado. As profecias estão aqui, ó, nas Escrituras. Se buscar conhecimento das Escrituras, você vai saber as profecias que estão se cumprindo. E Jesus fala
Seria o princípio das dores se nós estamos vivendo isso. Mudanças climáticas repentinas, tremores, terremotos, furacões, problemas na geopolítica, o caos político no mundo, problema na economia mundial. Então tudo isso faz parte do que Jesus profetizou em Mateus 24. É como ele diz: quando falarem de paz e segurança, haverá repentina destruição. Acautelai-vos para que ninguém vos engane. Porque serão dias terríveis, serão dias maus. E se não estivermos preparados com o Senhor Jesus, se a gente não tiver com o nosso coração em Deus, nós vamos ficar para trás. Vai ficar na mão do anticristo. E vai ser terrível. Porque ele não brinca. Ele vem como um cordeiro. Ele vai falar como um cordeiro. Ele vai ser manso. Ele vai ser bonzinho. Ele vai ser astuto. Satanás é estratégico, amados. E o Senhor manda a gente falar, para a gente quebrar as obras, para denunciar esse sistema, esse engano. Que o mundo está sendo preparado. O ecumenismo religioso. Papa Francisco apoiando o ecumenismo religioso. Ah, mas ele é bonzinho. Ah, mas ele é um homem de Deus. A palavra fala que o falso profeta, ele vem como cordeiro. Ele vem como um cordeirinho, mansinho, bom, mas no coração ele é um dragão. Ele blasfema. Blasfema contra o Criador. Cuidado. Quantos falsos profetas já não tem? Quantos pastores não usam da palavra de Deus para tirar de teus ricos dinheirinho? Usando o versículo de Malaquias 3:10. Se você não dá o dízimo do devorador, você vai perder sua salvação. Isso aí são falsos profetas que querem arrancar o seu suave dinheiro. Mas eles não pregam o verdadeiro dízimo, que está em Deuteronômio 14, de 22 ao 29. Leia lá Deuteronômio 14, de 22 a 29, que você vai saber o que é o verdadeiro dízimo. E eles usam versículos para enganar as pessoas. Aí você está enriquecendo o seu pastor, enriquecendo esses falsos profetas, arrancando o teu suave dinheiro, arrancando a lã das ovelhas. E Deus não vai tomar por inocente, porque Deus vai cobrar de cada um. Vai colocar as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. Vai falar: não vos conheço. Vão falar: expulsei, curei, preguei, profetizei. O Senhor Jesus vai falar: apartai-vos de mim. São cães gulosos. Cães gulosos. Quantos falsos pastores? Quanto engano que tem agido nessa nação. E o povo, em vez de buscar a palavra de Deus, fica acreditando em homens, colocando esperança em político, em Lula, outra da direita. Olha aí o resultado. Primeiramente a esquerda no poder, ganhou confiança. Depois colocaram da direita para ganhar confiança de quem? Dos evangélicos e dos católicos. Aí agora vai formar o quê? O ecumenismo religioso. Judaísmo, islamismo e o cristianismo. Porque as igrejas evangélicas vão se unir novamente à igreja católica. Vai formar o cristianismo, mais o judaísmo e o islamismo. E o anticristo, ele vai ter o poder político na mão. Ele vai ter o poder religioso na mão. Ele vai ter tudo na mão dele. E o mundo está sendo preparado para isso. E nós viemos aqui para denunciar esse engano. Esse engano. Lá em Israel, está sendo construído o terceiro templo. O terceiro templo sendo preparado. O primeiro foi de Salomão, foi destruído. O segundo foi em Jerusalém, que foi destruído 70 anos depois da morte e ressurreição de Cristo. O próprio Senhor Jesus profetizou que aquele templo não ficaria pedra sobre pedra. E hoje é a mesma coisa. Toda essa Babilônia política e religiosa vai cair também.
E quem estiver dentro desse sistema, dentro dessas Babilônias, vão cair junto. Vão receber o juízo de Deus, se não se arrependerem. Se não sair dela. O Senhor fala em Apocalipse 18, versículo 4. Sai dela, povo meu, para que não sejais participante dos seus pecados, porque os seus pecados já estão acumulados até o céu. Não seja participante desse engano. Arrependa-se. Coloque tua vida em ordem com Deus. Busque a face do Senhor enquanto se pode achar. Onde e como? Busque em secreto. Abre a porta do teu quarto. Feche a porta. Ore. Clame. Porque Ele é justo e fiel para perdoar e sarar. Ele é o único que pode nos salvar, que é Jesus Cristo. Mas as pessoas colocam esperança em homens. E agora vai se levantar um falso Messias, um falso Cristo. Ele vai se apresentar ao mundo inteiro e vai enganar muito. Ele vai enganar as nações. Ele já está enganando. Lá em Israel, Jeremy Kushner, genro do Trump, o cara que nunca foi político. Nenhum presidente conseguiu fazer acordo de paz entre a Palestina e Jerusalém. E esse cara que nunca teve influência política está conseguindo fazer. Ele é judeu, ele tem descendência de judeu. E Jesus na Bíblia também era judeu. Então ele já está imitando tudo de Jesus. Olha o que o anticristo faz. Ele vai imitar tudo da Bíblia. Para que se cumpra a profecia, como Jesus tinha mencionado lá em Mateus 24. O próprio Senhor Jesus deixou alerta. Apóstolo Paulo alertava a igreja que no meio surgiam heresias, viriam lobos devoradores no meio da igreja. A igreja primitiva, aquela igreja pura, se corrompe. Não existe mais hoje. A gente vê hoje igrejas apóstatas, igrejas de fundo preto, luz colorida, pregando teologia coach, teologia de prosperidade, o evangelho coach. A palavra de Deus é igual uma espada, ela vem e corta. Hoje as pessoas estão na idolatria, idolatrando a mamão, idolatrando outros deuses, feitos por mãos de homem, ídolos, feitos por mãos humanas. Se as pessoas acreditam nisso, imagine quando o anticristo estiver no poder. E ele vai fazer sinais e maravilhas também. Todo tipo de sinal e maravilha ele vai fazer. Porque Satanás, ele também é um anjo caído. Ele também é um anjo de luz caído. Ele pode se passar por um anjo de luz. Ele pode imitar uma pessoa que morreu, a voz. Ele pode se aparecer numa forma de uma pessoa que morreu para enganar. Ele é astuto. Ele é cheio de artimanha. É ardiloso. E está enganando as nações. Então, é o príncipe deste mundo com todos os principados. Os principados de cada nação. Cada nação tem um principado, você sabia disso? Sabe o que é principado? São espíritos, dominadores. Daniel, quando jejuou 21 dias, pelo povo de Israel, pelos pecados, o anjo Gabriel, para chegar com a resposta dele, demorou 21 dias, porque encontrou um principado no meio do caminho. Encontrou um principado da Medo-Persa. Aí veio Miguel para batalhar com esse principado, para depois ele continuar a sua jornada e chegar com a mensagem para Daniel. E Deus já tinha ouvido o primeiro dia a oração de Daniel. Então isso aí é principado. E essa nação tem um principado. Cada nação tem um principado. Essa nação, o maior principado, está lá em Aparecida. É o principado dessa nação, é o que governa essa nação. É esse principado Aparecida. Um pedaço de barro, um pedaço de gesso, encontrado dentro de um rio levantado por mãos de homens.
Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus não habita nessas imagens. O primeiro mandamento fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e toda a sua alma, e não farás imagem de escultura, nem do que está no céu, nem do que está na terra, nem do que está nas águas e nem debaixo da terra. Pois são Deus zeloso, que puro com iniquidade, de terceira até a quarta geração. Mas pratico misericórdia até 1000 dos que me obedecem aos meus mandamentos. Olha aí o que o Senhor fala no primeiro mandamento. Ele fala que a gente tem que fazer imagem de ninguém, nem de santo, nem de mártir, nada do que está no céu, nem na terra, e nem nas águas, e nem do que está debaixo da terra. Porque é idolatria. E lá em Aparecida levantaram uma deusa, a rainha do céu, a padroeira do Brasil. É o principado que age por trás daquele ídolo. É o ídolo do povo católico. É duro falar, são palavras duras, mas é a verdade. Ninguém gosta muitas vezes quando a gente fala sobre idolatria, porque incomoda. Você está servindo um principado. Quando você tem uma imagem da Aparecida dentro da sua casa, ou uma imagem de qualquer outro santo ou mártir, você está idolatrando. Tem um principado agindo. Por trás das imagens existe um espírito de prostituição. Oséias 4,12 fala: o meu povo anda bebendo muito vinho, consulta uma madeira e a vara lhe dá a resposta. E por trás existe um espírito de prostituição que os enganou. Então esse espírito de prostituição engana. Ele também vai fazer maravilhas. Ele também vai fazer sinais, milagres, para enganar você. Para enganar você, para você se afastar de Deus e adorar isso aí. Tem gente que fala: ah, mas eu sirvo a Jesus, eu creio em Deus, mas no coração tem um ídolo. Não adianta tirar sua imagem dentro de casa se no coração tiver o seu ídolo. Mateus 6,24 fala: não se pode adorar dois senhores, amarás a um e odiarás o outro. Amarás um e odiarás o outro. Não se pode servir a Deus e a Mamão. Não se pode servir ao Senhor Jesus e falar que serve a Aparecida. É idolatria. Não se pode agradar dois senhores. Só a um. Ou agrada um ou desagrada o outro. Qual é o Senhor da sua vida? É Jesus ou essa senhora que foi levantada por mãos de homens? Um pedaço de gesso encontrado dentro de um rio. Um pedaço de barro que nada pode fazer. Salmo 115 fala: tem olhos que não pode ver, tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não ouve, tem pés e não anda, tem mãos e não apalpam. Se tornam semelhantes a eles os que fabricam e os que os seguem. Aí a gente vê as pessoas doentes, dentro da casa pessoas intrigas, adultérios. Por quê? Por causa desse espírito de prostituição que age por trás das imagens, como fala em Oséias 4,12. E por trás existe um espírito de prostituição que os enganou, um espírito maligno. Aí as pessoas adoram isso para servir, em vez de servir ao Senhor Jesus. Adoram esses deuses, aí praticam a idolatria. Aí ele não sabe por que sofre. Enfermidade, doenças, intrigas, discussões, desavenças dentro de casa, adultérios, por causa da idolatria. A idolatria traz maldição. Veja que no primeiro mandamento o próprio Deus fala: e a maldição de terceira até a quarta dos que me aborrecem, mas pratico misericórdia até 1000 dos que obedecem aos meus mandamentos. Então não adianta você falar: ah, eu creio em Jesus, mas no seu coração tem Aparecida, no seu coração tem Allan Kardec, no seu coração tem Chico Xavier, no seu coração tem a Maria. Todos eles morreram. Somente Jesus morreu e ressuscitou dos mortos.
está à direita do Pai com grande poder e glória. É só por meio dele que você pode ser salvo. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, fala: só há um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Só Jesus pode mediar. Mas aí a igreja criaram suas próprias doutrinas. Que Maria intercede, que Maria advoga, que Maria media. Isso é doutrina. Doutrinas de homens, doutrinas humanas, não é doutrina de Cristo. Se o próprio Senhor fala que não é para fazer nada lá no céu, se a honra e a glória é só dele, sendo que foi ele que pisou na cabeça da serpente, lá na cruz do Calvário, foi ele que esmagou a serpente. Ele que esmagou. Maria não foi ela que esmagou a serpente. Maria só foi uma serva. Por causa da sua obediência e temor a Deus. Por isso que Deus a escolheu. Para preparar o Salvador. Para cuidar dele até que ele chegasse à idade e exercesse o ministério. Esse era o propósito dela. Você pode reparar que na Bíblia, ela se torna a família dos discípulos a partir do momento em que ela está na cruz e ela fala para o seu apóstolo: mas eis aí tua mãe, eis aí teu filho. Ou seja, para ele cuidar dela enquanto ela estivesse aqui em vida, para cuidar dela. Maria morreu também. Quem falou que Maria foi assunta ao céu de corpo e alma e não provou a morte? Não, onde na Bíblia fala isso? Isso aí é mentira de padre. Padre mentiu para você a vida inteira. O galardão dela está garantido. E o seu galardão? E a sua salvação? E a sua alma? Então o galardão dela está garantido. Ela cumpriu a missão dela e o galardão dela está garantido. E os nossos galardões? O que você tem feito pelo Evangelho? Para defender a Cristo, para defender contra o sistema podre, implementando suas ideologias marxistas, implementando esse governo aí que eles querem tirar a nossa liberdade. A nossa liberdade está em jogo, a tua liberdade também. O mundo está sendo preparado. É um Big Brother a nível mundial. E vai usar o que é tecnologia, usando o que é inteligência artificial. E hoje as pessoas ficam distraídas em celular, TikTok, Facebook, rede social, e não buscam o Senhor, e não lê a Bíblia, não tiram tempo para meditar. Cuidado! Cuidado com as distrações, para não ser pego de surpresa, assim como as virgens imprudentes, as virgens loucas, não estavam preparadas. Elas não estavam preparadas. E olha o que aconteceu. Na hora que ela bateu na porta, o Senhor falou: não vos conheço. Você já pensou quando Jesus voltar e eu olhar para você? Não te conheço. Você me envergonhou. Você me negou. Você me negou por um prato de comida. Você me negou pela sua conta bancária, pela sua vida terrena. Você me negou. E ele vai negar você diante do Pai. Está preparado para renunciar, perder tudo, por causa de Jesus? Será que realmente as pessoas estão preparadas para o que vai vir? Vai ser perseguição, amados. Já estão, tem países que a perseguição está aumentando. O Brasil ainda está com uma certa liberdade, não sei por quanto tempo, mas já está tendo a perseguição. Canais, muitas vezes vídeos nossos são bloqueados pelo YouTube, bloqueados pelo Facebook, por causa da pregação, porque a gente denuncia. A gente tem coragem de fazer o que muitos pastores deviam estar fazendo, mas atrás de um púlpito é fácil. É fácil atrás de um púlpito. Eu quero ver dar cara a tapa nas praças, no meio de multidões, nas ruas, sendo ameaçado. Tem irmãos que é ameaçado de morte por causa do nome de Jesus, por causa do Evangelho. Ah, mas como é que fala? É intolerância religiosa, é discurso de ódio,
É o que eles usam de desculpa para que esse verdadeiro evangelho seja pregado aos quatro cantos dessa terra. Então acorda, sai da idolatria, abandona o pecado, sai do adultério. Lá em Gálatas 5 fala das obras da carne. A lei revela as obras da carne. E elas são adultério, promiscuidade, prostituição, sodomia, homossexualismo. Ah, mas não pode pregar contra o homossexual, porque isso é intolerância. Intolerância vai ser no dia do lago de fogo, se não se arrepender. Deus fez homem para mulher, não homem com homem, e nem mulher com mulher. Vai pregar para o homossexual hoje, ele fala que você é intolerante. Ele não gosta. Sabe por quê? Por causa da lei. A lei faz isso aí. As leis estão favorecendo os movimentos LGBTs. Esses dias eu recebi vídeo de irmãos colocando crianças na frente dos movimentos, mexendo com a inocência dos nossos filhos, dos nossos futuros netos. A gente não pode aceitar isso. A igreja não pode aceitar isso. Seja católico, seja evangélico, temos que se unir contra esse sistema, contra esse engano. Eles estão trabalhando a mente das crianças, dos jovens. É isso que o sistema faz. Por que eles fizeram isso? Eles criaram esse caos, as pestes, para redução populacional. Reduzindo a população. Os senhores deste mundo acumulam tantas riquezas para eles, e eles falam que o problema é a quantidade de gente. Será que é a quantidade de gente? Ou porque são gananciosos? Só pensam neles. Então, o mundo cria um caos, vem uma ordem, vem a besta, o número de um homem, o 666. Então, maldito o homem que confia no homem. O próprio Senhor Jesus fala isso. Muitas pessoas colocam esperança em Lula. Olha aí o resultado. Muitas pessoas colocam a esperança no Bolsonaro, no exército. Olha o que deu. Ninguém veio para brigar pelo povo. Fugiram. Cadê? Nós estamos na mão de um governo ímpio agora. Mas é isso para o povo acordar. Para o povo ver a burrada. Não estou aqui defendendo político, nem partido, ninguém. A minha aqui é para defender o Senhor Jesus Cristo. Então acorda você que dorme. Porque o espírito anticristo já está no meio, operando. E ele vai se levantar. E ele vai trazer uma solução para todo o problema no mundo. Através do caos que o próprio sistema faz. É o próprio sistema que cria o caos, para ele vir com uma nova ordem, um governo mundial, um governo único, uma única religião, uma única economia, o único governo. É a ordem através do caos. O próprio Jesus profetizou todas essas coisas que estão acontecendo hoje. Sinais. Jesus não fala o dia e a hora que ele vai voltar. Mas ele deixava os sinais. Sinais do céu, sinais da terra, clima, mudanças climáticas repentinas, sinais do céu, sinais no meio da geopolítica. Então a gente tem que estar por dentro, não tem nada que está acontecendo. A gente tem que estar preparado, mas para o grande dia do Senhor. Rapaz, amém? Então acorda. Acorda, igreja. Desperta tu que dorme. Acorda, católico, evangélico. Não deixe ser enganado. Se vier alguém em nome do Senhor, se alguém falar, eis Cristo aqui, olha ele ali, não vá. Não se engane. Eis que ele está aqui, eis que ele está ali, eis que ele está no deserto, eis que ele está no telhado. Não vá. Não vá. Cuidado.
Porque Jesus, quando ele voltar, ele vai vir sobre as nuvens, com grande poder e glória. Assim como ele foi, subiu, ele descerá. Ele voltará com grande poder e glória. Só que antes da volta gloriosa dele, vem a apostasia. E a apostasia nós já estamos vendo. As igrejas apóstatas, as falsas igrejas, que vão se alinhar ao governo do anticristo através do comunismo. Essas são as igrejas apóstatas, as igrejas falsas, que vão se alinhar ao governo do anticristo. Não se engane, porque ele vai falar tudo que você quer ouvir. Ele vai falar de paz, prosperidade e segurança. E Jesus fala, quando falarem de paz e segurança, haverá repentina destruição. Cuidado. Cuidado você, igreja. Desperta. Não seja como as virgens tolas, as virgens imprudentes, sem azeite, sem estar preparado. Arrependa-te. Abandone o pecado. Busque a face do Senhor enquanto se pode achar. As imprudentes foram pegas de surpresa, mas as prudentes estavam preparadas. Então a gente tem que estar preparado para o grande dia glorioso da volta de Jesus. Preparado para receber teu galardão, para governar na eternidade com Ele. Essa é a promessa de Jesus. A nova Jerusalém celestial. Não se apegue com as coisas desta terra. Não se apegue às coisas materiais. Não se apegue às riquezas deste mundo. Porque nós não levaremos nada. Porque o Senhor tem um lugar muito melhor. Aqui as pessoas brigam pelo ouro, pela prata. Lá você vai andar sobre o ouro e a prata. Você vai pisar sobre o ouro e a prata. Enquanto as pessoas brigam pela prata e pelo ouro, lá na Nova Jerusalém você vai pisar no ouro e a prata. Para que você vai brigar por essas coisas terrenas? Não vale a pena. Trabalhar, temos que trabalhar, sim, de forma honesta, dignamente. Isso não é pecado. Mas não se apegue. Não se iluda com as riquezas deste mundo. Acumular riquezas no céu. Pratique o bem ao próximo. Amor ao próximo. Ame teu próximo a si mesmo. Jesus veio, quando ele veio resumir através do primeiro mandamento e do segundo. Se você cumprir esses dois mandamentos, você cumpre os outros. Jesus veio simplificar. E a religião está complicando com certas ordenanças, com doutrinas, com teologias daquilo, teologia daquilo. O Evangelho é simples, não é complicado. É o sistema que complica. Ordenanças de homens, ordenanças humanas. Hoje, amado, você tem a graça, porque Jesus pagou um preço alto por você. Pagou um preço alto por todos nós, naquela cruz. E por meio da fé você é salvo. Não só por obras, porque se for por obras, as pessoas vão se vangloriar. Pela fé se manifestam as obras. Agora, se fosse só por obras, as pessoas iam se achar, se vangloriar. Não, amados, a gente tem que ser salvo pela fé em Jesus. É pela graça. Fostes comprado por um alto preço. Jesus pagou um alto preço por você. Então, cuidado. Esse é o verdadeiro Evangelho, que tem que ser pregado aos quatro cantos dessa terra. Então, hoje, se você se arrepender, de onde você estiver aí no seu íntimo, no seu coração, confessar Jesus com tua boca, se arrepender de todos os pecados, abandonar todos os prazeres da carne, e se voltar para o Senhor, confessá-lo da sua boca, Ele é justo e fiel para perdoar.
para te colocar no nome do livro da vida, novamente. Porque Ele já pagou um alto preço. Você não precisa pagar mais nada. Você não precisa pagar promessa. Ah, eu tenho que pagar uma promessa, eu tenho que ir lá não sei na onde para cumprir uma promessa. Jesus já pagou o preço maior. O maior preço que Ele pagou por você foi a vida dele. Ele deu sua vida para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você não tem que pagar promessa. Já foi pago. Já foi comprado. Só basta se arrepender e buscar a face dele. E confessá-lo com sua boca. E andar em obediência à sua palavra, aos seus ensinamentos. Esse é o Evangelho. Religião complica demais. É muita ordenança. É muito ritual. E nada de Evangelho. Por isso o Senhor hoje te chama: arrependei-vos, porque o reino do céu está próximo. Então a gente vê aí que o Evangelho é a coisa mais simples, mas o sistema gosta de complicar. Mateus 10,8 fala: de graça a receber, de graça deve dar. Eu recebi de graça. Eu tenho que vir aqui de graça. Eu não tenho que cobrar para vir pregar. Quantas pessoas vão para pregar numa igreja, o cara cobra. Ah, eu cobro X, eu cobro aquilo. Está cobrando para pregar o Evangelho, sendo que Jesus deu de graça. Cuidado, cuidado com esses falsos pastores. Estão tirando o seu rico dinheirinho suado para sustentar esses pastores, para sustentar a corja deles. Aí fala: não, somos ungidos de Deus, ninguém toca no ungido do Senhor. Cuidado que toca, hein? O diabo não brinca. Quem brinca com o nome de Jesus? O diabo não brinca em serviço. Ah, não, ninguém toca no ungido do Senhor. Eles se titulam ainda como ungido do Senhor. Eu não sou aqui para falar que sou ungido de ninguém, não. Eu sou aqui para pregar a palavra, para mostrar a verdade, o mistério do engano que está operando. Eu não venho aqui por mim mesmo, mas pela vontade do Senhor. Jesus, quando fazia a obra, Ele não fazia nada sem pela vontade do Pai. Tudo que Ele fazia pela vontade do Pai que está no céu. Jesus nunca fazia por conta dele. Tudo pelo Pai, pela vontade de Deus. Ele dá àqueles de quem Ele quiser, o Pai. E tira. Ele dá e Ele tira. Então, somente Jesus Cristo pode salvar. Outra, após a morte, se você morrer hoje, analise-se, para onde você vai? Você está preparado? A gente nunca sabe o dia de amanhã. Às vezes a gente pode estar bem aqui hoje, amanhã a gente nunca sabe. Analise-se a si mesmo. Quando a pessoa morre, o espírito volta para Deus. O corpo vai para a terra, e sua alma. E a alma vivente que Deus te deu? Aonde vai a sua alma? Seio de Abraão ou para o lago? Ou para a mansão dos mortos? Para a condenação? Ah, mas existe um meio. Existe o purgatório. Doutrina. Doutrina de homens, mais uma doutrina criada pela igreja romana. Purgatório. Em 1 João, capítulo 2, versículo 1 fala: filhinhos, se alguém de vós pecar, temos um advogado que é Jesus Cristo. Se Jesus é o advogado, hoje, após a morte, ele não é mais teu advogado.
Após a morte, ele é seu juiz. Ele vai te julgar conforme as suas obras. Então hoje, Jesus pode ser nosso advogado. Após a morte, é juízo. Hebreus 9, 27. O homem foi destinado a morrer uma só vez. Após a morte, segue-se o juízo. Onde Maria advoga nisso? Quem criou essa doutrina? Que Maria pode advogar? Que Maria é advogada? Isso é doutrina. Sendo que o único advogado é Jesus. Sendo que está em 1 João capítulo 2, versículo 1. Então se alguém prega que Maria vai te advogar na hora da morte, cuidado. Você vai para o inferno. Você vai perder sua salvação. Deixa Jesus hoje ser teu advogado, porque depois da morte ele será o vosso juiz. Jesus, quando ele veio como um cordeiro. E no final dos tempos, quando ele voltar, ele virá como um leão para julgar as nações. Vai julgar todos os reis da terra, todos os principados, porque o príncipe desse mundo já está condenado. E todos os príncipes que estão sendo enganados por ele, todos os reinos, principados. Por isso, o Senhor fala, sai dela, povo meu, sai da idolatria. Sai do engano. Volta para o Senhor enquanto se pode. Tira a parecer do teu coração. Tira Maria, que Maria não vai te salvar na hora da morte. Somente Jesus é teu advogado. Quem prega que Maria intercede, media, advoga, é doutrina de homens. Doutrina criada por homens. Você sabia que Nestório foi contra essa doutrina mariana? Só que ele foi expulso da igreja. Lá no concílio de Éfeso. Estudem, busquem conhecimento, na internet você acha. Sobre o concílio de Éfeso. Pesquisa lá sobre Nestório. Ele foi contra. Expulsado da igreja. Ele falava que Maria era mãe de Jesus homem. E não divino. Exatamente. Porque se ela fosse para ser a mãe de Jesus divino, ela seria bem antes de Jesus. E lá em João 1 fala, no princípio era a palavra, e a palavra era Deus, e a palavra era o próprio Deus. E a palavra andava com Deus, e por meio dele todas as coisas foram feitas. Então quem estava no princípio era o próprio Filho, Jesus Cristo. Jesus estava com o Pai desde o princípio. Então se Maria fosse mãe de Deus, ela seria bem antes do Criador. Então, Maria era mãe de Jesus homem, como ser humano, quando Jesus se tornou semelhante a nós. Então foi isso que Nestório era contra, e expulsaram da igreja, e criaram essa doutrina, que Maria intercede, que Maria é mãe de Deus, que Maria advoga. Heresia. Heresia criada pela igreja romana. Ah, mas eu não sabia disso, muitas pessoas vão perguntar. Que isso, esse cara está louco falando isso? É a verdade. É dura essa verdade. É duro porque você foi enganado a vida toda pela religião. E o Senhor te chama hoje. Arrependa-te. Somente Jesus é o único Salvador. É o único mediador. É o único advogado. Ele é o único. Ele é o caminho. Ele é a verdade e a vida. João 8,32 fala, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual é a verdade? É Jesus. Qual é a palavra? É Jesus. Isaías 53 fala sobre o Machia, sobre Jesus Cristo. O braço de Yahvé. Lá você vai ver quem realmente era Jesus. Quem exatamente era Jesus. Ele é o caminho. Ele é a verdade e a vida. E se não for por ele, ninguém chega ao Pai. Só por meio de Jesus que você pode chegar ao Pai. Se alguém pregar que existe outro caminho, outro meio, cuidado, para que ninguém vos engane. São duras essas palavras. Porque a religião, ela te enganou a vida inteira.
A religião ela doutrinou, deixou você como um cabresto, cego. E Jesus hoje vem te libertar, abrir seus olhos, abrir teu entendimento. Não se engane, porque eu também já fui cego. Também eu pertencia ao cabresto. Eu era religioso. Eu era cego. Andava cego. Mas o Senhor abriu meus olhos. E o Senhor que abriu seus olhos também hoje. Arrependa-se. Busque a palavra. Busque sabedoria na palavra. Porque é a palavra que revela. A palavra é a maior revelação que vem no meio de nós. Que é Jesus Cristo. Ele é a palavra que se tornou semelhante a nós. Para que todos nós pudéssemos ser salvos. Por meio da fé dele. Então não existe outro meio de ser salvo. Por meio de Jesus. Só existe. Ele é o caminho. Se alguém pregar que existe outro, cuidado. Não caia nessa, que Maria é o caminho, que Maria passa na frente, que Maria vai pisar na cabeça da serpente. Não fica nisso que Maria vai te advogar na hora da morte. É contra a Bíblia. E Jesus é o único advogado. Então ela não pode fazer isso por nós. Ela, o galardão dela está garantido. Vamos lutar pelos vossos galardões, pela vossa salvação, pela vossa alma. Ela já está garantida. Busque a sua. Arrependa-te. Tira Maria do teu coração e tira a Aparecida. E deixe somente Jesus entrar no teu coração para ele fazer morada. Porque só a morada do Senhor. Se Jesus entrar na tua casa, ele se hará com você. Abre a porta do teu coração para Jesus. Deixa Jesus entrar. Deixa fazer morada. Deixa ele te transformar, te mudar, te moldar. Deixa ele fazer esse vaso novo. Ser uma nova pessoa em Cristo. Uma nova pessoa. Nascer de novo. Ser uma nova pessoa. Abandonando todos os enganos. Toda essa religiosidade. Toda essa mentira. E voltar para o Senhor Jesus. Amém? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, Senhor. Obrigado por esta manhã, por esta tarde, pela presença. Que Deus abençoe. Quem ouviu a mensagem, reflita, analise-se e vigie. Porque Jesus está às portas. Jesus está às portas. Os portais estão se abrindo. E Ele está próximo, viu? É como diz, se prepare. Se prepare para a volta gloriosa dele. Assim como Jesus foi, subiu aos céus, ele descerá. Ele não ponhará o pé aqui nessa terra. Ele vai primeiro ressuscitar os mortos. Depois os vivos serão levados com ele. Amém? Que Deus abençoe. E uma ótima tarde abençoada a todos. E que Deus possa tocar nos vossos corações, abrir o vosso entendimento, para que não sejais enganados por esse sistema. Amém? Uma ótima tarde. A verdade é que Deus ama a verdade e a sinceridade agrada o seu coração. A verdade é que a mentira é só a brecha pro compartilhe a diabo fazer mensagem festa e causar para que mais almas destruição. sejam A alcançadas. verdade é que Deus está irado com quem é aliado da mentira e a defende. Compartilhe o canal.